Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui, Pastor Gedeon Júnior, e que alegria estar com você. E este é o nosso leitura bíblica diária e estamos no livro de Lamentações. Sim, é um escrito feito posteriormente à queda de Jerusalém. Temos 5 capítulos a enfrentar. Estamos no primeiro capítulo e é uma poesia riquíssima, profunda, extraordinária e maravilhosa. É para nós uma alegria muito grande estarmos juntos. Agradeço a Deus por sua misericórdia. Agradeço ao Ministério pela confiança e agradeço a nossa pastora, presidente Loide Ramos, pela oportunidade franqueada. Vamos juntos? Pegue por gentileza a partir do versículo 12, porque do 1 até o 11 vimos nos 2 últimos áudios. A partir de agora, o versículo 12 de Lamentações, no capítulo 1. Aqui você tem Sião clamando por compaixão. Sim, uma cidade que estende seus braços e clama por misericórdia. O versículo 12, ele é interessante quando ele diz: não é nada para vocês, todos vocês que passam pelo caminho. Observem e vejam se há sofrimento igual ao meu sofrimento, que está sendo infligido sobre mim, com o que o Senhor trouxe tristeza sobre mim no dia da sua ira feroz. Se você parar e pensar, Sião, obviamente, se refere a Jerusalém. E a grande pergunta é exatamente essa. Não é nada para vocês que estão passando e me vendo pela situação que eu estou, os sofrimentos que me foram atravessados e trazidos. Com essa expressão, você tem exatamente Sião gritando e falando da falta de compaixão de todos aqueles que passavam e que viam. Aqui, os viajantes não são identificados, mas a gente crê que basicamente tratava-se de todas as pessoas que cercavam aquela cidade, ou seja, todos aqueles que por ali passavam e simplesmente viam o aterrador estado de Jerusalém e, ao invés de alguma forma ajudar, preferem desviar os seus passos. O mínimo que Jerusalém aqui esperava era literalmente que as pessoas parassem e pelo menos a ouvisse de alguma forma. Sim, é a boa e velha figura que começa desde o início daquela viúva desprezada, jogada, arrebentada, semi-morta, que porque perdeu o marido e os filhos se encontra em absoluto estado de preocupação, de abandono e vulnerabilidade. Vulnerabilidade de gente que passou a viver de uma forma tão precária, tão entregue à exploração, principalmente de outros que eram absolutamente sem escrúpulos. A imagem, literalmente, dessa viúva evoca, no mínimo, uma reação de piedade. No mínimo, uma reação de piedade. Mas parece que todos aqueles que passavam somente olhavam e nada faziam. Sião apela aos que estão passando para que contemplem não a sua glória no passado, nem sua vergonha atual, mas a sua agonia. É interessante quando ela diz: veja se há sofrimento igual ao meu sofrimento. A amplitude da palavra aqui traduzida por sofrimento é absolutamente profunda. Profunda. Pode incluir manifestações exteriores e apontar também para angústia interior absolutamente irreversível. É interessante que nós vemos aqui o clamor de Sião por compaixão, por misericórdia, por graça, por mão estendida.
a agonia que ela está sentindo, o seu sofrimento, tem origem, lhe foi infligido. Ela reconhece que não é resultado de um processo acidental, impessoal, de fatos que ocorrem na vida, porque ocorreram. Mas, ao contrário, ela entende e discerne perfeitamente que quem trouxe tudo isso sobre ela foi o Senhor. De modo que o seu sofrimento é resultado do dia da ira feroz que foi profetizado desde Isaías, lá no capítulo 13, versículo 9, versículo 13, e em Jeremias, capítulo 4, versículo 8, e capítulo 30, versículo 24. A palavra feroz aqui, ela indica quente, queimando, o que combina muito bem com a situação em que Jerusalém foi consumada pelo fogo. Trata-se de forma horrível, de um aspecto do dia da ira em que a ira do Senhor recai sobre todos eles, em razão da rebelião que eles tiveram para com o Senhor. Amados irmãos, Sião reconhece que o dia da tribulação divina veio sobre ela, e a pergunta que então se faz é se conseguirá sobreviver aos efeitos de tudo que o Senhor lhe impôs, se conseguirá se levantar, se de repente conseguirá se reerguer. Mas dá uma olhadinha no versículo 13. O versículo 13 é desolador no tocante à possibilidade de Sião se levantar por si mesmo. Diz assim o versículo 13: lá dos altos, ele quem? O Senhor, né? Enviou fogo para dentro dos meus ossos e ele os venceu. Ele, de novo, o Senhor, estendeu uma rede para os meus pés. Ele me lançou para trás. Ele me deixou desolada, desfalecida o dia inteiro. Você notou que aqui o poema, ele sai da terceira pessoa, de alguém que está vendo e analisando e falando e dizendo sobre Jerusalém, e ele passou a ser um poema de forma pessoal, onde a própria Jerusalém fala do que aconteceu com ela, nessa descrição de tudo que ocorreu. Olha que interessante, que história é essa de lá dos altos ele enviou fogo e arrebentou meus ossos e me prendeu numa rede? Irmãos, aqui novas imagens se apresentam para que a gente possa entender, ou pelo menos discernir um pouquinho daquilo que estava acontecendo com Jerusalém. A nova imagem que aqui se tem de forma vívida e forte, né, é uma imagem que também reflete a ira divina. Lá dos céus é uma referência ao lugar de Deus nos céus, né? E enviou fogo é uma alusão que facilmente naquela época se entenderia em razão da destruição de cidades como Sodoma e Gomorra, que simplesmente tinham cometido pecados imperdoáveis. Então, como estas eram histórias, tradições passadas de pai para filho, aonde, em razão do pecado dessas duas cidades, Deus tinha lançado fogo e tinha arrebentado essas cidades, quando Jeremias escreve, lá dos altos, ele enviou fogo para dentro dos meus ossos e ele os venceu, facilmente quem era dessa época entenderia a figura de linguagem, porque se remeteria para quem? Para Sodoma e Gomorra. Pastor Heber está colocando exatamente agora uma imagem muito interessante. A imagem de fogo descendo do céu, o que te evoca também a figura das cidades campesinas de Sodoma e Gomorra, e foi exatamente isso que aconteceu com Jerusalém. Jeremias, ele diz, olha,
é quase impossível Sião se levantar, porque Sião só poderia se levantar se os ossos estivessem fortes. Mas Deus fez questão de enviar fogo para dentro dos meus ossos. E fogo com osso, derretimento, amigo. Derretimento, puro pó. Então, quando ele diz, ele enviou fogo, isso é uma alusão que nos faz ver aquelas cidades que foram destruídas por Deus, só que aqui está falando de osso dentro dos meus ossos, que é uma expressão idiomática para todo o meu corpo. Todo o meu corpo. O que se tem aqui, pastor? Uma personificação. Entenda, assim como uma febre consegue incendiar e enfraquecer toda uma pessoa, então toda a cidade também foi afetada pelo fogo do juízo divino. E se você pensar na expressão, ele os venceu, né? Ele os venceu, ó. Mandou fogo para dentro dos meus ossos e os venceu, isso significa, ele me arrebentou por dentro. Ele quebrou minha estrutura óssea. E aí o resultado é, dificilmente alguém consegue se levantar se não tiver uma estrutura óssea. É exatamente isso. A imagem é essa. Agora, quando você olha o versículo 16 também, para que fique claro a situação de fragilidade da cidade, uma nova imagem surge, também vinda do capítulo 1, versículo 13, que diz: ele estendeu uma rede para os meus pés e me lançou para trás. Que imagem é essa? Pastor Heber deve estar colocando de novo esta imagem. É de um animal que está sendo caçado. E uma rede é um instrumento dessa caça. Então aqui, nesta parte do verso poético, a imagem muda para um caçador que estende sua rede e pega a sua caça, pega pelos pés. A malha de uma rede, irmãos, ela facilmente poderia ser instrumento para que animais caíssem e, camuflada pelo chão, pegaria facilmente as patas e derrubaria o animal, dando assim ao caçador a oportunidade de puxar a rede e prender sua presa. Foi isso que aconteceu. É interessante que aqui, em momento nenhum, a Babilônia é falada. A gente é que interpreta e que sabe que foi a Babilônia que cercou, mas para os judeus não há problema nenhum em reconhecer os seus pecados e entender que a Babilônia foi instrumento de Deus na vida deles. Então, olha que interessante, olha que interessante. Quando ele diz que uma rede foi estendida, pegou meus pés, esta mesma tecnologia era aquilo que se fazia para pegar pequenos animais, mas também capturar homens. Sim, na antiguidade, homens eram capturados para se tornar escravos. Ser preso, irmão, como um animal ingênuo e desatento, não era um resultado que Sião pensava no seu orgulho, na sua prepotência ser possível. Por quê? Porque se você parar e pensar, lendo principalmente os salmos expressam o cântico de um povo que esperava sempre ser libertado dos seus inimigos. E se você pegar o Salmo 25, versículo 15, né? O Salmo 31, versículo 5, você vê de forma muito específica que esses salmos, eles apregoavam a confiança em Deus de sempre serem livrados
das redes dos outros. Mas agora não. Agora não tem cântico que livre, porque a maldade de Jerusalém, ela chegou aos céus. O texto, depois de falar dessas duas imagens, é interessante, né? A poesia hebraica é interessante. Depois de falar da questão do fogo que desce para consumir os ossos, e depois de falar da rede que pega os pés, diz assim: me lançou para trás. Me lançou para trás significa me pegou. Me lançou para trás significa que o Senhor impediu Sião, impediu Judá de fugir pelo caminho que ele desejava. Ou seja, Deus não deixou nenhuma rota de escape do seu juízo feroz que ele estava impondo. Qual é o resultado? O resultado é no versículo 13. Ele me deixou desolada, desfalecida o dia inteiro. Ele me deixou desolada, é simples, né? Indica a imposição divina de destruição física, de desorientação psicológica, de modo que Sião está esmagada pela magnitude da catástrofe de tal forma que não é mais capaz de se levantar, que não é mais capaz de funcionar adequadamente. Desfalecida o dia inteiro significa tal como as mulheres se sentiam muito fracas no período do ciclo menstrual, significa exatamente aquele momento de grande fragilidade. Quando você junta, ele me deixou desolada, com um desfalecido o dia inteiro, está dizendo o quê? Está dizendo que Judá caiu de tal forma que sofreu um grande colapso. Está desmoralizada, está fraca, não tem condições de se levantar. E o termo significa que ela não consegue mais voltar à vida normal. Ou seja, o que aconteceu aqui foi de tal forma, mas de tal forma desoladora, que essa pobre cidade não se levanta mais, senão por um milagre, senão pela misericórdia de Deus. Aí agora você compreende o que é Esdras e o que é Neemias. Agora você compreende o que significou a grandiosidade de Deus tocar no coração de Ciro para que essa cidade pudesse se levantar. Quando nossos irmãos da Santa Maria Norte falarem sobre Esdras e da Santa Maria Sul falar sobre Neemias, você pode ficar tranquilo. Tudo que vai acontecer ainda na narrativa bíblica é produto de milagre de Deus. Milagre de Deus. Porque a junção do versículo 12 com o versículo 13 é para indicar para a gente de forma poética: Sião não se levanta mais, a não ser pela misericórdia de Deus. E eu chego a essa conclusão em razão de quê? Do que ainda vamos ver aqui na frente. Olha que interessante, olha o versículo 14. O jugo das minhas rebeliões foi amarrado, pela sua mão estão entrelaçadas. Elas subiram sobre o meu pescoço e fez com que minha força se abatesse. O Senhor me entregou na mão daqueles diante dos quais não consigo resistir. Gente, a imagem aqui é extremamente simples. Você já pegou um animal e o amarrou de tal forma que esse animal não pudesse sair? Você já pegou e simplesmente, de alguma forma, trouxe ao pescoço de um animal um enforcador, de tal forma que ele não pode reagir, porque se aquele cão bravio com aquele enforcador quiser te atacar, você só segura e ele para na hora.
É exatamente essa figura aqui do versículo 14. Amarrado significa eu fui colocado numa posição que eu não tenho condições de sair dela. Entrelaçado e subir ao pescoço significa eu tô de tal forma, de tal forma amarrado com jugo sobre minha cabeça que eu só posso fazer aquilo que aqueles que me amarraram disserem que eu faça. E isso fica tão claro quando se diz: ele fez com que minha força se abatesse. Se abatesse. Tudo isso para expressar o quê? Expressar fraqueza e incapacidade. Irmãos, Jerusalém, Sião, descobriu que era simplesmente incapaz de continuar e se levantar, porque ela não tinha nem como respirar, em razão do enforcamento, né? Se os seus inimigos desejassem. Se os seus inimigos desejassem. E aqui de novo se fala do Senhor, aqui de novo se fala de Deus, aqui de novo se diz que tudo isso é consequência da brincadeira que eles fizeram com a aliança. E em razão da soberania, autoridades absolutas do Senhor, eles tinham perdido toda a possibilidade de resistir. Então, era uma calamidade. Era uma calamidade precisa, direta, objetiva. Eles não tinham como resistir. Eles não tinham como se levantar. E, pelo visto, tudo estava arrebentado. Muito bem. Chegamos ao versículo 15, mas amanhã é que nós continuaremos. Amados, um grande abraço. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, uma tarde fantástica. E que amanhã você possa estar de novo comigo, juntos, compartilhando a palavra do Senhor. Muito bem, que o Senhor te abençoe e a paz do Senhor.